Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e hoje nós vamos falar sobre os planos no espaço tridimensional. Mais especificamente, nós vamos falar sobre as equações dos planos. Quando nós falamos de equações de planos, nós queremos descrever os pontos de um plano por meio de uma equação. Bem, dado um plano aqui no espaço tridimensional, nós podemos determinar esse plano a partir de duas informações essenciais. Precisamos ter um ponto desse plano e um par de vetores diretores desse plano. Esse par de vetores diretores ele é composto por dois vetores que são paralelos ao plano, mas não são paralelos um ao outro. Com esse par de vetores diretores, nós vamos ter determinada a direção do plano. Então, suponho que nós tenhamos aqui um plano para o qual nós conhecemos um ponto P0, com coordenadas x0, y0 e z0, e para o qual nós tenhamos um par de vetores diretores formado pelos vetores u e v. O vetor u com coordenadas a1, b1, c1 e o vetor v com coordenadas a2, b2, c2. Vejam aqui que os vetores u e v são paralelos ao plano, porém não são paralelos um ao outro. Vejam que dado um ponto aqui do plano, o vetor P0P pode ser obtido fazendo h vezes o vetor u mais t vezes o vetor v. Ou seja, o vetor P0P pode ser obtido multiplicando o vetor u por um escalar h e somando com o vetor v multiplicado por um escalar t. O vetor P0P é obtido fazendo a extremidade P menos a origem P0 e, então, rearranjando essa equação, nós teremos aqui que um ponto P do plano pode ser obtido fazendo um ponto P0 do plano, mais h vezes u, mais t vezes v, onde u e v é um par de vetores diretores do plano. Se o ponto P aqui é um ponto genérico do plano com coordenadas x, y, z, esse ponto genérico do plano vai ser obtido fazendo o ponto P0, com coordenadas x0, y0, z0, mais h vezes o vetor u com coordenadas a1, b1, c1, mais t vezes o vetor v com coordenadas a2, b2, c2. Essa equação aqui é a equação vetorial do plano, ou a equação do plano na forma vetorial. Veja que nessa equação, x0, y0, z0 é um ponto do plano, a1, b1, c1 e a2, b2, c2 são os vetores diretores do plano. Esse plano ele tem infinitos pontos. Qualquer um deles pode ser considerado aqui como ponto na equação vetorial. Esse plano também tem infinitos pares de vetores diretores, e qualquer par de vetores diretores pode ser considerado aqui para escrever a equação vetorial do plano. H e t são os parâmetros nessa equação, e tanto h quanto t podem assumir qualquer valor real. Eles variam no intervalo de menos infinito até mais infinito. Atribuindo valores para h e para t, nós vamos obter pontos do plano. Da mesma maneira que se nós tivermos um ponto que pertence ao plano, a esse ponto vai estar associado um par de valores h, t nessa equação vetorial. A partir da equação vetorial do plano, nós podemos obter as equações paramétricas do plano. Então, da equação vetorial, nós tínhamos x, y, z igual a x0, y0, z0, mais h que multiplica a1, b1, c1, mais t que multiplica a 2, b2, c2. Desenvolvendo o lado direito dessa equação, nós teremos x igual a x0 mais a1h mais a2t, y igual a y0 mais b1h mais b2t, z igual a z0 mais c1h mais c2t. Essas são as equações paramétricas do plano, ou equações do plano na forma paramétrica. Vejam que aqui nas equações paramétricas, x0, y0, z0 correspondem às coordenadas de um ponto do plano, conhecido a princípio. A1, b1, c1 e a2, b2, c2 são as coordenadas dos dois vetores que formam o par de vetores diretores do plano. Aqui vale a mesma observação que foi feita para a equação vetorial. Podemos usar qualquer ponto do plano aqui na equação paramétrica e também podemos usar qualquer par de vetores diretores do plano aqui nas equações paramétricas. H e t são os parâmetros, atribuindo valores para h e para t, nós teremos pontos do plano e um ponto vai pertencer ao plano se a ele estiverem associados valores para h e t nessas equações paramétricas.
Nós ainda temos um outro formato de equação de plano, que é a equação geral do plano. Bem, vamos lembrar aqui que se nós temos um ponto P0 conhecido desse plano, e se também conhecemos um par de vetores diretores U e V desse plano. Então, se um ponto P pertence a esse plano, vejam que o vetor P0P e os vetores U e V, eles são paralelos a esse plano, são paralelos a um mesmo plano. E quando esses vetores são paralelos a um mesmo plano, o produto misto entre eles é igual a zero. Então, nós vamos trabalhar aqui com o fato de que o produto misto entre os vetores P0P, U e V é igual a zero. O vetor P0P é obtido fazendo as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto P0. Então, as coordenadas do vetor P0P vão ficar x menos x0, y menos y0 e z menos z0. As coordenadas do vetor U são A1, B1, C1. As coordenadas do vetor V são A2, B2, C2. Então, nós temos o produto misto entre esses três vetores, que é dado por esse determinante, igual a zero. Desenvolvendo esse determinante ali pela primeira linha, nós vamos ter essa expressão. Aqui, nós vamos fazer algumas substituições algébricas. O determinante de B1C1, B2C2 vai ser igual a A. O de A1C1, A2C2 vai ser igual a B. O de A1B1, A2B2, nós vamos chamar de C. E aí, ainda faremos menos AX0, menos BY0, menos CZ0 ser igual a D. Com isso, essa equação aqui de cima, ela pode ser escrita como AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Essa equação é a equação geral do plano. Um determinado ponto pertence ao plano se as coordenadas x, y e z dele satisfizerem essa equação geral do plano. Bem, nós também podemos determinar um plano a partir de um ponto do plano e de um vetor normal ao plano. Um vetor normal ao plano é um vetor ortogonal ao plano. Um vetor ortogonal ao plano ou um vetor normal também determina a direção do plano. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui um plano do qual nós conhecemos um ponto P0 e do qual nós conhecemos um vetor normal N. O ponto P0 tem coordenadas x0, y0, z0 e o vetor normal N tem coordenadas A, B, C. Vejam que se um ponto P pertence a esse plano, o vetor P0P e o vetor normal vão ser ortogonais, porque o vetor P0P é paralelo ao plano e o vetor normal é ortogonal ao plano. Logo, esses dois vetores são ortogonais e se eles são ortogonais, o produto escalar entre eles é igual a zero. As coordenadas do vetor P0P podem ser obtidas fazendo as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto P0. Então, nós teremos as coordenadas do vetor P0P sendo x menos x0, y menos y0, z menos z0. E fazendo o produto escalar entre o vetor N, o vetor normal, e o vetor P0P igual a zero, nós vamos ter esta equação. E aqui, novamente, fazendo menos AX0 menos BY0 menos CZ0 igual a D, essa equação aqui de cima pode ser escrita como AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Ou seja, obtivemos aqui a equação geral do plano. Vejam aqui que os coeficientes de x, de y e de z são A, B e C, que são justamente as coordenadas do vetor normal ao plano. Então, olhando aqui para a equação geral do plano, nós podemos obter um vetor normal ao plano. Vamos ver um exemplo onde nós temos um plano π, que contém o ponto P0 com coordenadas 3, 7 e 1, e é paralelo aos vetores U com coordenadas 1, 1, 1 e V com coordenadas 1, 1, 0. Esse aqui é o plano π descrito nesse enunciado. Vejam que ele passa pelo ponto P0 e que ele é paralelo a esses dois vetores, U e V. E vejam que esses vetores U e V não são paralelos um ao outro. Um não é múltiplo escalar do outro. Então, esses dois vetores formam um par de vetores diretores do nosso plano. Por isso, nós temos aqui informações suficientes para determinar esse plano. Nós temos um ponto do plano, que é o ponto P0, e nós temos o par de vetores diretores do plano, que são os vetores U e V. Com essas informações, nós podemos escrever equações para esse plano.
Como vai ficar a equação vetorial desse plano? Vimos ali agora há pouco que a equação vetorial diz que um ponto P do plano é obtido fazendo um ponto P0 conhecido do plano, mais H vezes U, mais T vezes V, onde U e V formam o par de vetores diretores do plano. Então, a equação vetorial desse plano vai ficar x, y, z igual ao ponto P0, 3, 7, 1, mais H vezes o vetor U, 1, 1, 1, mais T vezes o vetor V, 1, 1, 0. Vejam aqui que nessa equação nós identificamos um ponto do plano e nós identificamos os vetores diretores desse plano também. Se nós conhecêssemos outro ponto do plano, poderíamos usar outro ponto do plano para obter a equação. Se nós tivéssemos outro par de vetores diretores desse plano, também poderíamos usar outro par de vetores diretores para obter a equação do plano aqui na forma vetorial. A partir dessa equação vetorial, nós podemos obter as equações paramétricas do plano. Então, desenvolvendo aqui o lado direito da equação vetorial do plano, nós obtemos x igual a 3 mais h mais t, y igual a 7 mais h mais t e z igual a 1 mais h. Essas são as equações paramétricas desse plano. Lembram que, olhando aqui para as equações paramétricas do plano, esses termos independentes de cada equação são as coordenadas de um ponto do plano e os coeficientes de h e de t são as coordenadas dos dois vetores diretores do plano. Então, aqui, veja que nós temos equações x igual a 3 mais 1h mais 1t, y igual a 7 mais 1h mais 1t, z igual a 1 mais 1h mais 0t. De modo que nós podemos identificar, a partir das equações paramétricas, um ponto do plano, que tem coordenadas 3, 7 e 1, e os vetores diretores do plano, que tem as coordenadas 1, 1, 1 e 1, 1, 0. Nós também vamos ver como obter a equação geral desse plano. Então, lembre que quando nós conhecemos um ponto P0 do plano e os vetores diretores do plano, U e V, um ponto P pertence a esse plano se os vetores P0, P, U e V forem todos paralelos ao mesmo plano e, com isso, o produto misto entre eles vai ser igual a zero. Nós podemos obter o vetor P0P fazendo as coordenadas de um ponto genérico P, x, y, z, menos as coordenadas do ponto P0, 3, 7 e 1. Com isso, o vetor P0P vai ter coordenadas x menos 3, y menos 7, z menos 1. Fazendo o produto misto desse vetor P0P com o vetor U e o vetor V ser igual a zero, teremos que desenvolver esse determinante igual a zero. Desenvolvendo todos os cálculos, teremos a equação menos x mais y menos 4 igual a zero, que é a equação geral desse plano. Lembrem que nós comentamos agora há pouco que os coeficientes de x, y e z aqui na equação geral do plano são as coordenadas de um vetor normal ao plano. Para nós identificarmos esses coeficientes, vejam que essa equação aqui é a equação menos 1x mais 1y mais 0z menos 4 igual a zero. E aí podemos ver aqui os coeficientes de x, y e z, que vão ser as coordenadas de um vetor normal a esse plano. Portanto, nós podemos dizer que o vetor n com coordenadas menos 1, 1, 0 é um vetor normal desse nosso plano. Ou seja, ele é um vetor ortogonal a esse plano. Vejam aqui, olha, nessa figura, o plano, né, que passa pelo ponto P0 e tem vetores diretores U e V. E vejam agora aqui o vetor normal ao plano. Vejam que é um vetor ortogonal a este plano. Observem aqui, gente, que esse vetor normal, por ele ser ortogonal ao plano, ele é ortogonal a todos os vetores que são paralelos ao plano. Então, ele é ortogonal ao vetor U e ao vetor V simultaneamente. A direção desse vetor normal é a mesma direção do produto vetorial dos vetores U e V. Lembram que o produto vetorial dos vetores U e V tem direção ortogonal simultaneamente ao U e ao V. Então, se nós tivermos aqui um par de vetores diretores do plano e nós quisermos obter um vetor normal desse plano, nós poderíamos calcular o produto vetorial entre esses dois vetores diretores e o resultante vai ser um vetor ortogonal ao plano, portanto, vai ser um vetor normal ao plano. Se nós calcularmos o produto vetorial dos vetores U, 1, 1, 1 e V, 1, 1, 0, nós teremos um vetor com coordenadas menos 1, 1, 0, que é um vetor normal do plano.
Qualquer outro vetor que tenha essa direção do menos 1, 1, 0 também vai ser um vetor normal ao plano. Portanto, qualquer múltiplo do vetor menos 1, 1, 0 também é um vetor normal a esse plano. E vocês lembram que nós vimos ali agora há pouco que também tem como obter a equação geral do plano a partir de um ponto do plano e do vetor normal a esse plano. Então, vamos considerar aqui esse nosso plano, que passa pelo ponto P0 com coordenadas 3, 7 e 1, e tem vetor normal com coordenadas menos 1, 1, 0. Nesse caso, nós temos que considerar que se um ponto P pertence ao plano, então o vetor P0P e o vetor normal ao plano vão ser ortogonais. Logo, o produto escalar entre esses dois vetores vai ser igual a zero. O vetor P0P pode ser obtido fazendo a extremidade P menos a origem P0. Isso vai ficar as coordenadas de P, x, y, z, menos as coordenadas de P0, 3, 7 e 1, que nos diz que o vetor P0P tem coordenadas x menos 3, y menos 7, z menos 1. Fazendo o produto escalar entre o vetor normal menos 1, 1, 0 com esse vetor P0P e igualando esse produto escalar a zero, desenvolvendo aqui os cálculos, nós temos a equação menos x mais y menos 4 igual a zero, que é a equação geral do nosso plano. E observem que aqui os coeficientes de x, y e z são as coordenadas do vetor normal. E observem que os coeficientes de x, de y e z são as coordenadas de um vetor normal ao plano. Então, nós temos aqui os coeficientes menos 1 para x, 1 para y, 0 para z, e essas são as coordenadas de um vetor normal ao plano, que são justamente as coordenadas do vetor normal que nós utilizamos. Bem, como é que nós podemos encontrar pontos de um plano? Vou mostrar para vocês aqui nesse exemplo, né? Vamos considerar esse plano que nós já estamos usando. E nós sabemos que a equação geral desse plano é menos x mais y menos 4 igual a zero. Como nós podemos usar essa equação para obter pontos do nosso plano? Primeiro, nós podemos isolar uma das variáveis nessa equação, deixando essa variável em função das outras duas variáveis. No caso aqui, foi isolado o x e temos x igual a y menos 4. O x está em função de y e z. Então, nós podemos fazer o y e o z assumirem o papel dos parâmetros da equação paramétrica. Vamos fazer y igual a h e z igual a t. Então, nós temos aqui uma equação para x, que era x igual a y menos 4, e vai passar a ser x igual a h menos 4. A equação para y vai ficar y igual a h, e a equação para z vai ficar z igual a t. Organizando essas equações e escrevendo primeiro os termos independentes, depois os termos em h e depois os termos em t, nós temos equações paramétricas para esse plano. E a partir das equações paramétricas, nós podemos atribuir valores para h e para t para obter pontos do plano. Então, por exemplo, poderíamos fazer h igual a 0 e t igual a 0, e com isso nós teríamos aqui x igual a menos 4 mais 0, y igual a 0 e z igual a 0. Logo, nós temos um ponto P1 com coordenadas menos 4, 0 e 0, e esse é um ponto do nosso plano. Se nós atribuirmos outros valores para h e para t, por exemplo, fazendo h igual a 1 e t igual a 0, nós teremos x igual a menos 4 mais 1, y igual a 1 e z igual a 0. Com isso, nós temos um ponto P2 com coordenadas menos 3, 1 e 0, que é um outro ponto daquele plano. E atribuindo diferentes valores para h e para t, nós temos diferentes pontos do plano. Os valores de h e t eles podem assumir qualquer valor real. Aqui nós fizemos h igual a 0 e t igual a 1. Então, ficamos com x igual a menos 4 mais 0, y igual a 0 e z igual a 1. Com isso, temos aqui mais um ponto do nosso plano, um ponto P3 com coordenadas menos 4, 0 e 1. Agora, vamos ver como que nós podemos verificar se um determinado ponto pertence ou não pertence a um plano. Considerando esse plano ali dos nossos últimos exemplos, que tem equação geral menos x mais y menos 4 igual a 0, um ponto pertence ao plano se as coordenadas x, y e z desse ponto satisfizerem essa equação. Por exemplo, vamos tomar aqui o ponto P com coordenadas 3, 7 e 0. Substituindo x por 3, y por 7 e z por 0 aqui na equação geral do plano, nós teremos menos 3 mais 7 menos 4 igual a 0, que nos dá uma identidade 0 igual a 0. Então, o ponto 3, 7 e 0 satisfaz a equação do plano, logo esse ponto
pertence ao plano. Se nós formos analisar agora o ponto com coordenadas 1, 2 e 2, fazendo x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 2 na equação geral do plano, nós temos aqui menos 3 igual a 0. E isso indica que esse ponto não satisfaz a equação geral do plano. Portanto, esse ponto não pertence ao plano. Nesse vídeo, nós vimos como obter equações de plano. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como nós podemos usar as equações de retas e de planos que nós aprendemos para fazer algumas análises a respeito de interseções entre retas e planos, posições relativas, medida angular e distâncias. Obrigado pela atenção de vocês e até os próximos vídeos.